Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir em Gênesis 3. Graças a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade aqui que nós começamos na segunda-feira. Gênesis 3. Gênesis 3. Nós estamos aprendendo o Evangelho. Lutero já dizia que nós precisávamos ouvir constantemente o Evangelho, porque constantemente nós nos esquecemos dele. E eu tenho sido guiado pelo Espírito a mostrar aos irmãos que o Evangelho está presente em toda a Bíblia. Nós cometemos um grave erro quando nós diminuímos o Evangelho a 2 ou 3 meras informações sem entender a profundidade delas. Por mais que o Evangelho seja simples, no sentido de que ele é uma informação direta e não é complexo e não complexa, mas o Evangelho é algo extremamente profundo, no sentido de que se nós não entendermos a mensagem completa, nós acabaremos tomando uma direção completamente oposta à que a mensagem tem a nos dar. Então, quando você ouve o Evangelho de maneira superficial, você pensa que Jesus morreu e que agora você pode viver do seu jeito e que mesmo assim você vai para o céu pela mera informação de que Jesus morreu pelo seu pecado. O máximo que pode acontecer com você é você se tornar um religioso como fariseu. Você pode ver isso em um dos embates dos fariseus com Jesus. Eles dizem: nós somos descendência de Abraão, nós somos discípulos de Moisés. E eles acreditavam que isso fazia deles salvos, fazia com que eles fossem pessoas salvas, pessoas que tinham comunhão com Deus. E Jesus disse: não, vocês não são descendentes de Abraão, vocês não são discípulos de Moisés, muito pelo contrário, o pai de vocês é o diabo. E essa afirmação é assustadora, e ela está lá no Evangelho de João, capítulo 8, se eu não me engano. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque um evangelho parcial não é evangelho. A ideia de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, ela só tem sentido se nós entendermos quais são os nossos pecados e se nós nos arrependermos dele. Entender superficialmente a morte de Jesus e o que ele fez na cruz, sem levar em conta a repercussão disso nas nossas próprias vidas, inevitavelmente vai nos levar a uma vida de condenação aqui na terra e no céu. Então nós, com esse propósito, começamos a falar um pouco sobre o Evangelho que estava presente, ou que está presente, desde Gênesis, capítulo 3. E eu estava conversando com os irmãos na segunda-feira e nós paramos justamente no versículo de número 8. Eu vou recomeçar aqui no versículo 8 do capítulo 3, para que nós possamos ter uma visão. O Evangelho, ele está aqui no versículo 15, mas como eu disse a vocês, é necessário uma preparação. Eu vou ler o versículo 15 só para que a gente reestruture, para que a gente estruture a nossa linha de pensamento. Olha o que está escrito aqui. Essa fala do versículo 15 é uma fala do próprio Deus em relação à serpente. É o juízo de Deus em relação à serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, se você tem uma ideia do que Deus está falando aqui, você entende o Evangelho nesse versículo.
Esse versículo ele tem uma proximidade enorme com João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É exatamente o que está sendo dito aqui. Mas como o próprio Paulo já havia nos dito, quando a lei de Moisés, e aqui é uma referência à lei de Moisés, quando fala a lei de Moisés, fala do Pentateuco, é lida na sinagoga, sem Cristo, o véu é posto. Então, se você não tem um conhecimento de Cristo, você lê essa passagem aqui e você não tem consciência do que ela quer dizer. Mas uma vez que você já foi apresentado ao Evangelho, agora sim você pode se enriquecer com a profundidade dessas palavras que nos foram deixadas pelo Espírito Santo, usando o nosso irmão amado Moisés. Então aqui no capítulo 3, no versículo 8, nós vemos as consequências da desobediência. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Perceba que essa é a tentativa do homem até hoje. Por que as pessoas não vêm para a igreja? Por que as pessoas não vêm para Cristo? Porque consciente ou inconscientemente eles querem esconder de Deus os seus pecados, ou pelo menos tentar escondê-los. Eu fiquei assustado porque eu estou meio, esses dias, eu estou meio fora de circulação das notícias e já voltaram a funcionar os bares e restaurantes e as academias e salões, e o povo não voltou para a igreja. E eu fico assim, rapaz, você vê que o ímpio, ele leva a sério a sua impiedade, né? E os crentes não levam a sério o cristianismo. Eu fiquei meio assustado, porque eu estava vindo para cá, estava vendo as coisas abertas, e o povo assim, agindo de forma natural. Eu falei assim, rapaz, então a igreja deve estar todo mundo de volta lá, né? Que foi embora pela pandemia, pronto, agora que abriu, vai estar todo mundo lá alegre. Aonde, meu filho? Não, a vacina da Rússia tem que chegar aqui primeiro. E tem gente que diz que nem a da Rússia está valendo, só a de Oxford, onde foi liberada. É difícil chamar essas pessoas de cristão. Pelo menos se a gente for levar em conta a Bíblia e quiser viver verdadeiramente, né? Então, a tendência do homem é essa, se esconder. E a gente tem algumas formas de se esconder. A gente pode se esconder indo para bem longe, ou a gente pode se esconder como as pessoas se escondem, fazendo outras coisas para que elas não tenham tempo de se preocupar com a vida espiritual delas. Você vai ver que é esse tipo de vida que as pessoas preferem. Então, a gente vive num regime, teoricamente, aqui no Ocidente, capitalista, onde as pessoas estão sendo preocupadas com dinheiro, em correr atrás ou em gastar o dinheiro, né? E tudo isso são resquícios, ou melhor, é uma influência direta do que aconteceu aqui. O que eu quero mostrar para vocês, talvez eu não esteja sendo tão claro, é que o que está acontecendo aqui em Gênesis 3, que nós estamos estudando, não é algo que aconteceu no passado, é o que acontece no presente. Nosso dia é isso aqui. Nosso dia é a gente tentando se esconder de Deus. É a gente, muitas vezes, transgredindo determinadas coisas que sabíamos que já sabíamos que eram erradas e fizemos. E eu não estou falando para ímpios, estou falando para cristãos, para as pessoas que têm um mínimo de conhecimento evangélico. Então, muitas vezes, nós estamos aqui nessa qualidade. Eles se esconderam da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E a ideia de árvore de jardim dá a ideia de que é como se a gente pudesse se esconder de Deus na criação.
Então eu posso me esconder de Deus atrás da tela de um computador. Eu posso me esconder de Deus atrás da tela de uma televisão. Eu posso me esconder de Deus num shopping center, me distraindo com outras coisas. E é isso que a gente tem visto. Mas aqui a gente vai ver como a graça de Deus, aquilo que já dizia John Newton, como a graça de Deus é maravilhosa. Deus podia simplesmente, irmãos, destruir Adão e Eva, sem nem conversar com eles. E ele continuaria sendo justo, porque ele tinha avisado: olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Então Deus podia simplesmente chegar lá e acabar com tudo. Mas ele chega como um pai, preocupado com o filho. Olha que coisa, ele chamou o Senhor Deus ao homem. Ele chamou quem? Ao homem. Eu não estou dizendo que a mulher não tem responsabilidade, claro que tem, a gente vai ver aqui. Mas a quem mais é dado, mais é cobrado. O homem não foi tirado da mulher, a mulher foi tirada do homem. A gente tem uma ideia um pouco diferente, em virtude de que hoje, na nossa sociedade, quem dá origem aos seres humanos é a mulher, por meio da gravidez. Mas no princípio não foi assim. Deus não fez Adão de Eva, Deus fez Eva de Adão. E a responsabilidade dele é grande, era grande. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Será que Deus não sabia? A ideia aqui, irmãos, é que Deus nos concede tempo para arrependimento. Olha que coisa linda. Percebe, irmãos, que durante todo esse tempo da pandemia, a gente está tendo tempo para se arrepender da nossa pouca fé ou da nossa ausência de fé, do nosso medo da morte. Porque, deixa eu dizer uma coisa, medo da morte é pecado. A gente precisa chamar de pecado aquilo que é pecado. A Bíblia diz que nós devemos temer somente uma coisa, com uma pessoa. Quem é? Deus. Então, se você teme a morte, você está desobedecendo. E aqui ele diz: chamou o Senhor ao homem, ele perguntou: onde estás? Ele respondeu: eu ouvi a tua voz do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí você fica maluco. Por quê? Você se esconde de quem? De quem te deu a sua casa? De quem te dá comida? De quem te deu a sua mulher? De quem te deu o seu emprego? Que Adão era o administrador do mundo inteiro. Como é que você se esconde de quem te faz o bem? Mas essa é a realidade, irmãos, de um mundo afastado de Deus. No momento daquela primeira mordida, tudo mudou. Ainda que a percepção disso leve um pouco de tempo, mas tudo mudou. Então o homem agora está com medo de Deus, mas como você vai ficar com medo daquele que só te faz bem? É como Paulo escrevendo aos Gálatas e diz: eu me tornei inimigo de vocês. Eu, que apresentei o Evangelho para vocês, o Evangelho que salva, que reconcilia você com Deus, que leva você para o céu. Você está me vendo como inimigo porque eu estou te repreendendo em amor. Então percebe, irmãos, como se a gente não tomar cuidado, as nossas percepções, elas vão ficar todas de cabeça para baixo. A gente vive numa sociedade onde os filhos mandam nos pais, aonde, sabe, você buscar ter uma família tradicional é preconceito. Como assim preconceito? Família é homem, mulher e filhos. Não, isso é preconceito. Não, isso não é preconceito, não. Isso é o verdadeiro conceito de família. Ainda que o mundo queira perverter isso, nós não aceitamos o que o mundo nos impõe. Somos crentes. E se necessário for, morreremos em virtude da nossa fidelidade. Ouvi a tua voz no jardim. Irmãos, olha, é isso. Eu poderia passar por essa passagem bem rápido,
mas eu creio que seria um desserviço que eu faria a vocês. Olha que versículo profundo que a gente está aqui diante. Eu ouvi a tua voz no jardim. Irmãos, tem voz mais doce do que a de Deus? Tem coisa mais preciosa do que ouvir a voz de Deus? Você veio aqui essa noite por quê? Para ouvir essa minha voz de taquara rachada ou para ouvir a voz de Deus? Quando os irmãos, por mais que eles sejam afinados, eles louvam. Esse louvor só é louvor de verdade se ele é a voz de Deus cantada. Se for um louvor antropocêntrico, um louvor que visa apenas glorificar o homem, que não merece glória nenhuma, não é louvor, é música secular. Mas uma vez que nós usamos os cânticos para glorificar a Deus como Ele merece ser glorificado, nós ouvimos a voz de Deus por meio dos louvores. De maneira que o anseio de todo cristão qual é? Ouvir a voz de Deus. Como nós ansiamos, diante dos nossos problemas principalmente, nós estamos passando por dificuldade no trabalho, na família, dificuldades internas, pessoais, e tudo que a gente quer é o quê? Ouvir a voz de Deus. Ser como Noé foi, divinamente instruído, no meio de uma geração perversa, como a nossa, assim era de Noé. Ele foi divinamente instruído e, dando ouvidos à voz de Deus, ele salvou toda a sua família. Maravilha, exemplo. Ouvi a tua voz no jardim. Irmãos, a ideia aqui é: eu ouvi a tua voz no paraíso. O jardim aqui é uma figura da criação ainda perfeita. A criação ela se torna inimiga do homem a partir do momento que o homem é expulso do jardim. É por isso que muitas vezes a gente chama esse jardim aqui de paraíso, porque era onde as coisas eram perfeitas. Se você for ler Gênesis 1 e 2, você vai ver isso. E Deus fez isso e era bom, e Deus fez aquilo e era bom, e fez aquilo e era bom, e fez bom, e tudo era bom, e tudo era muito bom. Então aqui é um lugar perfeito para se ouvir a voz de Deus. Mas o que eu quero lhe mostrar com isso? É a malignidade do pecado. Como o pecado ele entra na profundidade da nossa alma de tal forma que até no paraíso a gente fica com medo de Deus. É por isso, irmãos, que a ideia de um pecador no céu é a mesma coisa da ideia de um peixe fora d'água. Um pecador no céu, ele não vai se sentir bem. Você vai perceber, por exemplo, irmãos, isso de maneira muito clara, se você ler a Bíblia, e eu quero acreditar que você lê a Bíblia com assiduidade e seriedade. A visão mais clara que a gente tem do inferno é a dada pelo próprio Senhor Jesus em Lucas 16. Aquele rico que está lá no inferno, ele não tem vontade de ir para o céu, tem? Você já leu aquela passagem? Ele diz: como eu queria estar aí no lugar de Lázaro. Ele diz isso. Percebe? Quem está no inferno não tem vontade de ir para o céu, porque quem está no inferno é inimigo de Deus. O que ele quer, na verdade, é o que ele queria aqui na terra, os seus desejos satisfeitos, a parte de Deus. É a tentativa do homem de fazer Deus seu servo, quando na verdade nós é que temos que servir. Aí o que aquele rico faz? Manda alguém aí para me dar uma água. Ele não diz que quer sair do inferno, diz: pelo amor de Deus, me tirem daqui. Não, ele diz: eu quero só água. Eu estou onde eu tenho que estar mesmo. Vou fazer o que no céu? Você nunca quis nada com Cristo. É o que eu fico imaginando, irmão, uma pessoa que não se sente bem na igreja, vai fazer o que no céu? Se o lugar mais parecido com o céu na terra é a igreja, a pessoa vai fazer o que no céu? Me diga aí.
Então aqui ele diz: eu ouvi a voz, eu ouvi a tua voz no jardim. Aqui é Adão falando. E toda vez que Adão falar, irmãos, eu queria que você colocasse o seu nome, porque você é um descendente de Adão. E Adão aqui nesse diálogo, ele representa toda a raça humana. Adão é seu representante aqui, o meu, por mais que você não queira. Todos nós nascemos como filhos de Adão. Por isso que o pecado está no nosso DNA. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu. E a ideia de nudez, irmãos, não tem nada a ver com a ideia de imoralidade. Não tem nada a ver com ausência de roupa. A ideia de nudez aqui tem a ver com rebelião. Eu vi que eu não estava mais da forma como o Senhor queria que eu estivesse. Essa é a ideia de nudez. Rebelião. E aí, quando o homem se vê em rebelião contra Deus, o que acontece? Ele tem medo. Principalmente se ele conhece um pouquinho de Deus. É por isso que, deixe marcado aqui, por favor, Gênesis 3. Eu vou mostrar a realidade dos apóstatas para você. Está aqui em Hebreus. Livro de Hebreus. Lá no Novo Testamento. Livro de Hebreus. Capítulo de número 10. Olha a realidade dos apóstatas. Uma pessoa que teve já alguma intimidade com o Evangelho e retrocede. Por isso que a gente fica tão preocupado com as pessoas que se afastam da comunhão e da comunidade. Porque, Hebreus 10, 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, ou seja, você foi evangelizado, você aprendeu que você é um pecador, você aprendeu que Jesus é o Salvador, você aprendeu que a porta que leva para o céu, ela é estreita, que o caminho é apertado. Você aprendeu que é necessário estar na igreja, porque esse versículo 26 é precedido do 25, que diz que nós devemos estar juntos na congregação. Se essa pandemia é um pré-anúncio que Jesus está voltando, então aí é que nós deveríamos estar juntos mesmo. Que é o que diz o versículo 25. Então já não resta mais sacrifício pelos pecados, então já não resta mais. O único sacrifício aceito por Deus foi Cristo. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo. Eles eram simbólicos para o sacrifício que seria feito de uma vez por todas e que valeria para sempre, que é o sacrifício de Cristo na cruz. Então não resta mais. Não adianta agora você querer sacrificar alguma coisa. Pelo contrário, versículo 27 do capítulo 10 de Hebreus, só resta uma expectação horrível. Olha que coisa, expectação horrível. Irmãos, quem já foi no dentista? Amém. Vamos imaginar que você está no dentista e você precisa fazer um canal. Aí você vê aquela maquininha. Oi! Você sabe que eu não sei qual é o nome daquela maquininha, não. Nem é bom saber, não. Nem é bom, isso mesmo. Mas quando você vê aquele negocinho girando e o dentista vindo para cima de você, você já tem o quê? Uma expectativa horrível. Você diz assim: o negócio ficou ruim para mim agora, eu não tenho nem como correr, estou preso na cadeira. Então, essa ideia de expectativa horrível. Irmãos, vamos imaginar, vocês que são chiques, que viajam de avião, eu sou um ser terrestre. Deus não me deu asas, Ele me deu pés, pernas, então eu gosto de ficar aqui pelo chão mesmo. Mas vocês são chiques que voam. Vamos imaginar que você está lá 10 mil pés e o piloto do avião diz: olha, nós tivemos um problema com a turbina e nós vamos cair. O que é que você espera?
né? Ele diz, ó, não, você não vai morrer porque ele vai planar, né? Já várias vezes aconteceu isso, né? A gente perde uma turbina aqui, eu vou planar, a gente vai fazer um pouso forçado. Então quando você ouve isso do piloto, você espera o quê? Tranquilidade. Você fala para o almoço, oh, me dê aí uma água aí, por favor. Me dê um refrigerante. Você diz, almoço, meu filho, é a primeira a se amarrar toda. Então a ideia aqui é expectativa horrível. É porque a gente passa por os textos e a gente nem extrai o que está nele. Então ele está dizendo que a realidade de uma pessoa que ouviu o Evangelho, de repente se aparta, quando a ficha cai e diz, agora eu me dei mal. Pelo contrário, só resta uma horrível expectativa de juízo e fogo vingador. A ideia de fogo, você já viu o que o fogo faz com a lenha? Você deixa uma fogueira acesa de noite e quando você vai de manhã procurar a lenha, o que é que você encontra? Cinzas. O fogo consumiu a lenha. Essa é a ideia de fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Foi o que Jesus disse quando estavam chorando por ele. Ele estava indo em direção ao Gólgota e mulheres estavam chorando. E ele diz, não chorem por mim, chorem pelos seus filhos. Porque se em lenho verde eles estão fazendo isso, imagine o que vai fazer em lenho seco. Se eu, que não tenho pecado nenhum, estou passando por isso, imagine os rebeldes de Deus, o juízo sobre eles. Sabe quem entendeu isso? Foi Pedro, quando explicou para os cristãos que estavam enfrentando dificuldades que só iriam piorar. E ele diz assim para os cristãos, cuidado, porque o justo é salvo diante de muitas dificuldades, mas imagine, ele diz que a gente não é capaz de ver, a gente só é capaz de ter um vislumbre. Imagine o que Deus tem reservado para o ímpio, para o pecador, naquele grande dia. Você já imaginou? Então a ideia aqui é essa. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou. Calcar significa pisar. Aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. É isso que faz os apóstatas. Os irmãos, e eu chamo irmãos pela fé, que estão se acovardando diante da pandemia, que estão dando um péssimo testemunho para as suas famílias. Essas pessoas estão, profanando o sangue da aliança. Você não disse que é crente? Você não disse que se morrer vai para o céu? Você não tentou me evangelizar a vida toda? Eu fico imaginando uma pessoa dessa num ambiente familiar, onde só ele era crente. E na época de pandemia ele ficou em casa. Aí os outros parentes que não são crentes dizem, mas você não acreditava que quem morre vai para o céu? Por que você ficou com medo então? Esse foi o exemplo que você me deu? É como os filhos que veem os pais fumando. Aí de repente o filho faz 16 anos, 17, e pega um cigarro. Aí o pai diz, não é para fumar. Mas você fumou a vida toda, porque eu não posso. Então a gente percebe, irmãos, como é perigoso as nossas atitudes. Elas vão gerar consequências imediatas e a longo prazo. Deus disse que Adão e Eva iriam morrer, não é? Mas durou ainda mais de 900 anos para eles morrerem. Mas eles morreram. Muitas pessoas que estão em rebelião a Deus nesse exato momento, talvez só vão ver o resultado da sua desobediência daqui a 10, 15 anos. Isso é mais assustador ainda, porque vai vir quando você menos espera. O que Deus diz do juízo para as pessoas rebeldes e para aqueles que são ímpios? Virá como ladrão.
Você pensa que Deus esqueceu a sua covardia? Você pensa que Deus esqueceu o que você fez de errado? Não, Ele não esqueceu. Deus não esquece nada. Aí você chega naquele grande dia, Senhor, Senhor, achando que está tudo bem. Quem é você? Ô Senhor, eu sou aquele que estou aí o tempo todo aí com o Senhor, colado na igreja, com os irmãos. E o que você fez? Ah, Senhor, mas eu achei que o Senhor tinha se esquecido. Como eu posso me esquecer se você nunca se arrependeu? O pecado só cai em esquecimento, irmão, se nós nos arrependemos dele. Por isso que é tão importante para mim, enquanto pastor, muitas vezes ser odiado por alguns de vocês. Porque isso significa que a mensagem está sendo propagada da maneira correta. Você tem que entender que o que você está fazendo não é certo. E que as consequências são graves. E o portador dessa mensagem sou eu. Por isso muitas vezes eu vou ser o odiado da história. E eu estou muito bem com isso. Então aqui ele diz: de quanto mais severo o castigo julgais, é uma pergunta. Aquele que profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado. Meu Deus, esse sangue era para santificar você, e você está profanando ele. A igreja era para santificar você, e você está envergonhando ela. O lugar que você foi batizado, o lugar onde você tem sido ensinado pelo Evangelho, ensinado no Evangelho, o lugar onde você deveria estar enraizado para produzir as boas obras, e você tem envergonhado ela. E não jamais se esqueça que falar da igreja automaticamente significa falar de Cristo, porque a igreja nada mais é do que o corpo de Cristo. E ele diz: por que você está profanando o sangue da aliança que te santifica? E ultrajou, olha a palavra, que palavra forte, irmão. Ultraje significa uma vergonha enorme. Isso é ultraje. O Espírito da graça. Meu Deus, você viu a manifestação do Espírito Santo? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Às vezes a pessoa pergunta para mim: pastor, o senhor tem raiva daquelas pessoas que saem falando mal da igreja, ou que muitas vezes se afastam em tempos assim difíceis? Não tenho raiva não tenho compaixão. Mas por que o senhor prega assim, de maneira tão dura? Justamente porque eu amo essas pessoas. Se eu não amasse as pessoas que falam mal de mim, eu não seria melhor do que elas. Quem disse isso foi Jesus. Se eu amar somente aqueles que me amam, eu sou igual a ímpio. Eu tenho que amar aqueles que me odeiam. Mas eu não me esqueço. O fato de eu amar as pessoas que estão fazendo coisas erradas não significa, número um, que eu estou sendo conivente com o pecado delas, e número dois, que elas não vão colher, ou melhor, que elas não irão colher aquilo que elas estão plantando de errado. Aqui, ó. A mim pertence a vingança. A mim quem? Quem está conversando com Adão lá. A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O juízo começa, ó, por nós. Olha, irmãos, eu não sou adivinho, não gosto, de adivinhações, até porque eu creio que o papel principal da gente, se nós conseguirmos compreender bem a Bíblia, nós estaremos preparados para qualquer futuro que haja. Mas é muito claro entender que o que aguarda as pessoas que se acovardam em tempos de dificuldades. Muito claro entender isso. A Bíblia fala, não por acaso, que os covardes não entrarão no reino de Deus. Então, eu seria
um falso mestre se eu não insistisse nesse ponto. Por quê? Você tem que falar mais aquilo que o povo mais precisa ouvir. De nada adianta eu falar de assuntos triviais aqui que não são, nesse exato momento, de maior importância para nós. O que mais tem provado a nossa fé nesses dias atuais são as nossas atitudes diante das circunstâncias que estamos passando, que é a pandemia. É o meu papel mostrar para vocês, biblicamente, como o cristão passa por momentos difíceis. Aonde essa pandemia é só um deles. Então aqui, voltando agora para Gênesis, quando você ouve a voz de Deus, qual é a sua reação? Você já viu que aqui na igreja tem um monte de gente que se esconde. Eu não vou mais. Ainda que passe a pandemia, eu não vou mais. Olha. E porque estava nu, eu tive medo. Que nada, vai que o pastor me expõe lá publicamente e diz: fulano apareceu até que enfim. Tem gente que tem medo disso, sabia? E se eu falasse isso, eu ainda estava fazendo bem a pessoa. Porque a pessoa ficar envergonhada pelo pecado, irmãos, é algo positivo. Inclusive isso é dito por Paulo em uma das suas cartas. Olha, sabe determinada pessoa que vive contrário ao Evangelho? Marque essa pessoa. A ideia de marcar é a ideia de notar essa pessoa e mostrar para ela que toda a congregação está vendo o que ela está fazendo de errado e por isso está afastado dela. E o propósito desse afastamento é o que Paulo diz, se eu não me engano, em uma das cartas aos Tessalonicenses. E o propósito disso é o quê? Que aquela pessoa envergonhada tem a oportunidade de se arrepender e então se aceita de novo pela congregação. Agora, se a gente trata o pecado como se fosse algo comum, a gente está roubando da pessoa a oportunidade de se arrepender. A pessoa diz: ah, fulano, eu estou vindo ali, acabei de matar alguém. Ah, fique tranquilo, Deus perdoa. Gente, você de repente, imagine José está lá no trabalho dele, e aí ele sabe que determinada pessoa é crente, congrega numa igreja perto do trabalho dele, e a pessoa chega lá para comprar um colchão e diz: esse colchão, viu, José, não é lá para minha casa não, é para esse endereço aqui que é onde mora minha amante. Agora você imagina, será que José não vai dizer: meu irmão, você é crente, você está adulterando? Você não tem medo disso, não. Ainda que aquele rapaz, ou homem, ou idoso, porque promiscuidade não tem idade, diga: esse assunto não é da sua conta, mas ele foi avisado. É o meu e o seu papel, irmãos. Nós temos nos acovardado. Eu passei ontem muito mal e ainda estou muito mal, né? Não, as repercussões do que eu tive, né? do vírus que eu tive, tem trazido algumas complicações à minha saúde. Mas ontem o que me fez chorar não foi as dores físicas que eu senti, mas foi uma pregação, um trecho de uma pregaçãozinha que eu ouvi assim, aonde eu ouvi repetidas vezes aquela passagem de Isaías 6. Eu fico imaginando se o Senhor Deus hoje aparecesse para nós como apareceu para Isaías e fizesse a pergunta que fez: a quem enviarei? Eu creio que a maioria de nós ia fingir de conta que não ouviu nada. Hã? Quê? Isaías, irmão, disse: eu aqui, ó, envia-me a mim, Senhor. A gente vai fazer uma obra missionária, quem enviarei? Hã? O quê? Não ouvi, falou com quem? Eu vou estar orando por vocês, viu? O máximo.
que alguém diz às vezes, vou estar orando, viu? Vou estar intercedendo. A gente vê o reflexo disso na própria pregação de Jesus. A ceifa é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então a gente fica indignado, irmãos, porque as pessoas não querem ser participantes da obra de Deus. Elas veem muitas vezes a igreja como um playground que vem aqui se divertir. Não, irmão, se você tem responsabilidade na sua casa, no seu trabalho, imagine na casa de Deus. Nenhum lugar mais santo do que esse lugar que você está aqui. Não por causa dessas paredes, nada disso. Mas por conta de quem somos e do que fazemos aqui. Então ele teve medo. E qual é a reação de quem tem medo? Se esconde. Mas a gente pode se esconder de Deus? Dá para se esconder de Deus? Pergunta para o diabo se dá. Pergunta para Davi. Pergunta para Acã, que tentou esconder o tesouro lá. Será que dá para se esconder de Deus? Não dá, irmãos. Deus é onipresente. Então, ele tentou se esconder, eles tentaram, por quê? Porque a nossa tentativa é a mesma coisa. O diabo, ele tenta, de todas as formas, frustrar os planos de Deus, mas ele é sempre o quê? Derrotado. Ele sabe que vai ser derrotado, mas é da natureza dele tentar frustrar o plano de Deus. O homem sabe que não consegue se esconder de Deus, mas é da sua natureza tentar se esconder. Versículo 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Quem te influenciou? Comeste da árvore que te ordenei e não comeste? A ideia é, quer dizer que você não tem amado o próximo como eu mandei? Você não tem me amado como eu mandei? Você está tentando salvar a sua vida, mas eu não disse que você deveria entregá-la a mim, por amor a mim, ao Evangelho? Essa pergunta aqui, irmãos, nós poderíamos colocar tantos e tantos outros mandamentos que teriam o mesmo contexto. Deus nos ordenando a fazer coisas que nós não levamos em consideração e tomamos o caminho oposto. E a gente acha que não vai dar em nada. Comeste da árvore que te ordenei que não comestes. A ideia é, você me desobedeceu. Então, por exemplo, filho, eu mandei você honrar o seu pai. Por que não está honrando? E deixa eu lhe dizer uma coisa. De nada adianta você honrar os seus pais aqui na terra se você não está honrando o seu pai do céu. Sou polarizado. E tem gente que diz, né? Não, eu estou honrando meus pais e tal. Sim, e com o seu pai lá no céu, como é que você está o relacionamento? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Essa pergunta é para você e para mim. E aí? Vocês já sabem muitos mandamentos. Vocês já sabem como Jesus viveu. Vocês já sabem o que Jesus nos ensinou. Se eu perguntasse às crianças daqui hoje, Laila, Letícia e Maria, com certeza elas iriam tirar 10 no Sermão do Monte que tio José tem ensinado. E aí, será que a gente sabe? A gente sabe, irmão. Eva sabia que não devia comer. Você sabe que tem que amar a Deus acima de tudo e todos. E o que significa isso? Significa isso mesmo. Você sabe que tem que renunciar tudo por amor a Deus. Uma vez uma pessoa me chegou aqui, logo com quem? Comigo. E nessa época eu acho que eu era mais duro, eu acho que quando você não tem, você vai ficando mais molinho, né? Tem gente que discorda disso, mas eu acho. E aí a pessoa chegou para mim aqui e falou assim, pastor, eu estou com dúvida muito profunda, como pregava em outra igreja, eu pedia de igreja em igreja, ela chegou aqui. Uma dúvida muito profunda. Eu digo, diga meu filho, qual é essa dúvida? Sei que você estuda a Bíblia, me tire uma dúvida aqui.
Aqui em Lucas 15, quando Jesus diz renuncia a tudo quanto tem, o que quer dizer aqui? Eu digo, pega papel e caneta, isso é muito profundo. Aí ele disse, sim, agora eu escrevo o quê? Escreve aí, T-U-D-O. Aí ele ficou, você está brincando comigo? Eu disse, não, você está brincando comigo. Meu irmão, isso aí é claro. Uma criança de 5 anos entende. Você tem que renunciar a tudo. As suas paixões, os seus sonhos. Você tem que renunciar inclusive às suas dores. Por amor a Cristo. Porque Ele é digno disso. E a gente fica brincando de quem tem uma interpretação bíblica melhor. Não! A gente não quer uma interpretação bíblica melhor, a gente quer uma interpretação bíblica conveniente. Não, fulano tem uma interpretação diferente para essa passagem. Eu gosto mais da de fulano. Ele diz que tudo é assim, né? É aquelas coisas tipo assim, Coca-Cola, chocolate. Você dá uma renunciadazinha assim, né? Você está de brincadeira comigo, né? Porque assim, há um contexto, irmãos. Você vê que a pessoa que faz essa pergunta, ela não teve nem, sabe, o senso de ler os versículos anteriores. Como é que começa essa sessão lá em Lucas 15? Aquele que ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Meu Deus, já estava claro ali. E aí Jesus, para concluir, para deixar mais claro ainda, diz, e todo aquele que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Ah, eu não entendi essa passagem. Você entendeu, você não quer obedecê-la. Você quer alguém que arranje, né, uma interpretação bíblica conveniente ao seu pecado. E não está faltando falso mestre para isso. Não é o que Paulo fala a Timóteo? Por não suportarem a sã doutrina, levantarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. O que é uma concupiscência? Pecado, carnalidade, iniquidade, desse mundo. Eu quero um pastor que me diga que o meu erro é certo, ainda que eu tenha que pagar por isso. É por isso que as igrejas que pregam o falso evangelho, elas sempre estão cheias. E elas não vão esvaziar, fique tranquilo. Elas vão encher ainda mais. Porque as pessoas pagam por prazer. E quando eu falo prazer, eu estou falando prazer no sentido mais amplo. É como, por exemplo, uma pessoa vai num restaurante. Como tem alguns irmãos que gostam do Habib's, né? Então, quando você come aquela esfia, você sente o que? Nojo? Ou você sente prazer? Ontem as minhas filhas disseram, meu pai é dia do estudante. Vai, Maurício. Aí me levaram para levar elas, para levar elas para almoçar no McDonald's. Quando ela está comendo lá no McDonald's, ela sente o quê? Nojo? Prazer, irmãos. Então, essa ideia. O que Satanás propõe para a gente é um tipo de prazer diferente do que Deus tem para nós. A mulher, então, disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A culpa não é minha, não tem nada a ver com isso, a culpa é sua, eu estava muito bem. Aí o Senhor me deu essa mulher, e aí agora ela me deu o fruto e eu comi. E aí? Meu filho, desculpa, diante de Deus não cola. Você vai ver um monte de gente que tentou se desculpar. Judas tentou se desculpar. Saul tentou se desculpar. Não, desculpa não cola. Esaú tentou se desculpar. O que Deus quer de você e de mim é arrependimento. Arrependimento, irmãos, inevitavelmente
exige mudança. A principal prova que eu me arrependi de alguma coisa é que eu deixei de fazer. Então aqui ele diz, foi a mulher. E disse o Senhor à mulher. Aí agora o Senhor vai falar com a mulher. O que foi que você fez? E ela respondeu, foi a serpente. Ó, ninguém assume. Eu não tenho esse hábito, né? Mas eu já conversei com alguns irmãos que têm esse direcionamento, vou chamar de direcionamento, de falar com algumas pessoas que se afastam da igreja. E é impressionante que as pessoas que se afastam da igreja, elas estão cheias de desculpa, não estão? Rapaz, eu estava até querendo ir aquele dia, mas aí surgiu, sabe? Para aquele dia eu estava com vontade, estava tudo programado, mas naquele dia eu já estava certinho a mais. Aqui, ó. Sabe por que a gente faz isso? Por causa daqui, ó. Está no DNA, a gente é... Se é uma coisa que a gente sabe, é arranjar desculpas esfarrapadas. A gente não gosta de chegar lá e admitir os nossos erros, sabe por quê? Porque a gente não gosta de ser julgado. Irmãos, você ser julgado, não tem problema. O problema é por que você é julgado. O único julgamento que você deveria ter medo é o de Deus. O julgamento do homem não leva muito, não dá muita repercussão. Mas o julgamento de Deus é eterno. Então ele diz aqui, a mulher, serpente me enganou e eu comi. Sim, mas por que a serpente te enganou? Por que ela te enganou? É como uma pessoa diz, pastor, eu estava numa igreja, e aí o pastor mandou fazer isso e aquilo, e eu fiz. Eu digo, você não tinha Bíblia não, é? Por exemplo, irmãos, os testemunhos de Jeová, eles têm uma Bíblia. Tem algumas mudanças em algumas passagens, mas eles têm uma Bíblia muito próxima da nossa. E deixa eu lhe dizer uma coisa muito dura, e é por coisas como essa que eu sou tão odiado. Mas eu não me incomodo com isso, porque ser odiado por falar a verdade é algo positivo e não negativo. Todos os testemunhos de Jeová estão indo para o inferno. Todos estão indo para lá. Porque deixa eu lhe dizer, é impossível você ser salvo sem reconhecer Cristo Jesus como Deus. Na Bíblia do Testemunho de Jeová, se você pegar lá, que eles não chamam nem de Bíblia, eles chamam de Sagrada, não sei o que, Sagrada Escritura do Novo Testamento, do Novo Mundo, né? Escritura do Novo Mundo, Nova Escritura do Novo Mundo, alguma coisa assim. Lá na Bíblia deles, nessa versão deles, tem lá um texto igualzinho ao nosso, do Evangelho de Marcos. Quando Jesus vira para aquele aleijado e diz, perdoado estão os teus pecados. E aí os fariseus começam a conjecturar, né? Eles não estão falando abertamente, eles estão falando entre eles, cochichando. Mas Jesus, ele é Deus, e ele estava vendo, mesmo o cochicho. Quem é que pode perdoar pecados se não Deus? Está certo isso? Tá. O erro dos fariseus é o mesmo erro do testemunho de Jeová. Não reconhecer Jesus como Deus. E aí Jesus, para que saibais que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, eu te digo, paralítico, levanta e anda. Então, irmãos, quando você vê pessoas, por exemplo, que estão nessas igrejas que pedem o dízimo, pessoas que estão em determinadas igrejas que ainda fazem sacrifícios, como campanhas, essas pessoas, elas são indesculpáveis porque elas têm o livro que está no colo de vocês, a Bíblia. E qual é a obrigação delas? Ler o livro. Ler, estudar,
meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Então aqui a mulher diz: a serpente me enganou. Sim, mas por que você foi enganada? Por que a gente é enganado, irmãos? Porque a gente ouve mais o diabo do que a Deus. Deus diz, eu gosto sempre de usar esse exemplo. Quando o Espírito Santo me lembrar, eu sempre vou usar esse exemplo. Deus diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí vem o diabo e diz, mas não é bem assim, rapaz. Isso aí já é exagero. Isso aí é para quem não tem maturidade espiritual, que não sabe lidar com determinadas situações. Oh, meu filho, pelo amor de Deus. Você pega o Salmo de número 1, eu sempre repito, porque a gente sempre peca nessa área. Não dê ouvido aos ímpios. Meu irmão, desde que começou essa pandemia, quem é que você ouve? Só ímpio. Só ímpio. E os ímpios estão tudo perdido. Por exemplo, irmãos, agora que eles iniciaram esse processo de reabertura, qual o parâmetro para iniciar esse processo de reabertura? Nenhum. Não teve mudança nenhuma. A justificativa deles assim é que a quantidade de pessoas na UTI diminuiu e tal. Sim, mas o vírus ainda está aí. O vírus ainda continua com a mesma gravidade, segundo o que eles dizem. E independente de você levar uma pessoa para a UTI ou não, se Deus quiser que a pessoa morra, a pessoa morre. Mas por que eles abriram agora? Ó. Dinheiro. Você sabe o que vai acontecer daqui a alguns meses? Eleição. Poder. O que foi que forçou essa reabertura? Dinheiro e poder. Então a gente precisa enfrentar o mundo, irmãos, com os olhos abertos. As mesmas pessoas que disseram, fecha a igreja, agora diz, abre os bares. Você quer ver um lugar onde tem mais probabilidade de você contrair qualquer tipo de vírus do que um bar? Mas está aí, está aberto. As academias, que o mesmo aparelho é usado por dezenas de pessoas, está aberto. Quando eu passei para cá, tinha uma aula que estava aberta, até eu teve um susto. Eu não sabia que estava aberto, não. Mas as igrejas vazias ainda. Porque o povo fica com medo. De quê, meu filho? Daqui, ó. De Deus. Eita, eu me escondi durante 4 meses, agora não dá mais. Acabou minhas férias. Tem gente que ainda vai ficar com raiva do Assemineto aí. Que não, mano, ele pode pegar isso mais um pouco. Eu estava tão bem assistindo os cultos pela internet. Agora, se os bares abriram, as igrejas vão ter que abrir também. Que nada, mano. Eu vou continuar em casa, enquanto não sair a vacina. A serpente me enganou. Não. Você escolheu ser enganado. Você tinha a verdade. Uma das coisas que José nos ensinou ontem, irmãos, se você prestou atenção no que ele ensinou para você, que ele ensinou para a gente. Capítulo 18 de Ezequiel, a responsabilidade do homem. Quem é que vai morrer? O que pecar. Tem esse negócio de pecado de pai, filho, pai, não é maldição hereditária. Não tem. Quem pecar, esse morrerá.
No mesmo livro de Ezequiel, ele dá uma responsabilidade maior à igreja. Porque eu e você somos chamados de sentinelas ou atalaias, que significam mais ou menos a mesma coisa. Se eu mandar você falar para o pecador, para se arrepender do pecado, e você não falar, e ele morrer no pecado, ele vai morrer, mas o sangue dele eu vou cobrar das suas mãos. Isso me assusta, irmãos, porque eu ainda tenho uma dificuldade muito grande em dividir o Evangelho fora dos limites da igreja. Mas eu luto contra essa dificuldade todos os dias. Porque é o nosso papel advertir o ímpio das consequências da sua impiedade. Nós temos um ancestral que nos ensinou isso, Enoque. Enoque advertia os ímpios. Você vê isso no livro de Judas, um pequeno sermão, um pequeno trecho do sermão de Enoque. Como Enoque advertia os ímpios acerca das suas impiedades e a consequência disso. Então aqui, eu olho para você e para mim e quero te fazer uma pergunta: até quando a gente vai permitir que Satanás fique enganando? Até quando a gente vai ficar dando ouvido? De que forma Satanás me engana? Não, pastor, eu nunca vi o diabo, eu nunca tive uma manifestação diabólica assim. De que forma Satanás engana você e a mim? Usando os seus servos. Ele pega um homem poderoso, coloca na televisão e diz que você tem que fazer isso, isso e isso. Só que se você fazer isso, isso e isso que aquele homem está mandando, você vai ter que desrespeitar alguns princípios bíblicos. E aí? Vai fazer o quê? Você vai respeitar aquele homem poderoso ou você vai levar mais a sério a palavra de Deus? Percebam o que está em jogo, irmãos. Que nós temos vivido ao longo desses últimos meses é um reflexo da maldade do homem. Vocês perceberam? Como eu disse a vocês, eu estou meio assim por fora das notícias locais, mas eu vi recentemente, acho que foi ontem ou foi anteontem, que a Rússia já está produzindo uma vacina, e ela deu o nome dessa vacina de Sputnik 4, eu acho, fazendo referência, comparando que a busca pela vacina da Covid é igual à busca espacial nas décadas passadas, da época da Guerra Fria, quando os Estados Unidos e Rússia estavam brigando para ver quem chegava primeiro à Lua. Alguns irmãos que talvez não gostem tanto de história, né, não se lembrem desse fato, mas logo depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu, né, entre essas duas superpotências. E essa divisão, ela foi se tornando cada vez maior, a ponto delas se tornarem inimigas e a qualquer momento elas estavam sempre a ponto de declarar guerra uma contra a outra. E foi o que se chamava de Guerra Fria. Foi aí que a gente vê esses filmes de espiões, 007 e uma série de coisas. E aí a gente vai ver o nome da vacina da Rússia, como é? Sputnik. Comparando isso, é como se a vaidade do homem, nós descobrimos primeiro. Está nem aí para as vidas que estão morrendo, se a vacina é eficaz ou não. Ninguém está preocupado com isso, é tudo uma questão de vaidade, dinheiro, soberba e poder. É isso que é o ser humano. Essa é a realidade, nua e crua. Mas enquanto existem muitos irmãos nossos evangélicos que querem se enganar. E eles têm um ótimo influenciador. Aqueles que querem se enganar, irmãos, eles vão estar sempre acompanhados. De quem? Da serpente. Você quer ser enganado? Deus envia o espírito do erro. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então aqui, eu sei que eu estou insistindo nisso porque
Porque a gente tem vivido dias, irmãos, que tem me assustado. Eu tenho ficado muito assustado nesses últimos dias. Principalmente nesses últimos meses. Porque parece que o certo virou errado e o errado virou certo. A lembrança do homem é extremamente conveniente ao seu pecado. A gente vê como o homem é mau. Logo quando começou a pandemia, materiais que eram associados à pandemia, como álcool em gel, álcool líquido, máscaras descartáveis, começaram a valer mais do que ouro. Uma caixa de luva que você comprava por R$30 e hoje em dia voltou ao mesmo preço. Uma caixa de luva descartável com 100 luvas. Outro dia eu fui na farmácia, que minha mãe usa esse negócio aí até hoje. Minha mãe parece que vai fazer uma cirurgia. Todo dia em casa, ela e meu pai, se protegendo do vírus. Aí comprei uma caixa de luva com 100 luvas. Tem algumas que são mais caras, né, por causa da qualidade, mas o valor oscila entre 30 e poucos e 60. Mas teve uma época que isso chegou a 300, 400 reais. Máscara, teve uma época que uma máscara era R$5, uma máscara descartável, que você usa por 3 horas, usa por 3 horas e joga fora. Álcool em gel, era ouro. Mas aí agora esses elementos já voltaram à normalidade, então tem que produzir outras coisas. Esse é o mundo que a gente vive, irmão. As pessoas dizem que o comunismo é inimigo do cristianismo. E eu pergunto para essas pessoas que dizem isso, e o capitalismo é amigo? Tudo que vem do homem é ruim. Qualquer filosofia que provém do coração humano é má. Então, porque supostamente o capitalismo autoriza, né, o cristianismo a difundir as suas ideias, significa que o capitalismo é nosso amigo? Não. Nós que estamos aqui no Ocidente, muitas vezes, né, nos vangloriando dos nossos regimes democráticos, vamos ser muito mais cobrados por Deus naquele grande dia. Cara, você não pregou por quê? Não tinha lei que proibisse você? Você tinha acesso às escrituras? Você tinha acesso à igreja? O que foi que falou que foi que faltou para você? Uma palavrinha: vontade. A mulher, ela permitiu ser enganada porque ela queria ser como Deus. E eu quero concluir aqui, irmãos, eu não vou me prolongar muito essa noite, mas a ideia do ser humano é que o ser humano, ele não gosta de gente que lhe dê ordem. Essa é uma das principais dificuldades de casamento, sabia disso? Muitos casamentos, a maioria dos casamentos, eles se findam ou muitas vezes passam por problemas sérios, porque tanto a mulher quanto o homem não gosta de alguém lhe dizer o que fazer. Não gosta. Então a gente não gosta. Então se vem alguém que diz assim: você vai ser independente. É por isso que tem um monte de gente, essa corrida já até diminuiu, mas alguns anos atrás tinha uma corrida enorme por concursos públicos. Por quê? Porque as pessoas viam na oportunidade do emprego estatal o que se chama de estabilidade financeira. Você sabe o que é essa palavra estabilidade? Significa segurança. Então assim, se eu passei nesse concurso, eu pelo menos tenho esse meu salário garantido, eu não posso ser demitido, a não ser por um procedimento administrativo, se eu fizer alguma bobagem. Então eu tenho uma estabilidade ali, e eu vou ter esse dinheirozinho garantido aqui.
E as pessoas se matavam literalmente comendo livros para poder conseguir isso. Qualquer segurança fora de Cristo, além de falsa, é pecaminosa. É assim, e eu vou até grifar aqui, é assim que os falsos mestres têm literalmente pescado os falsos crentes para dentro das suas falsas igrejas. E é de propósito que eu deixo bem claro a palavra falso. Então eles dizem, né? Praticamente Deus virou nosso servo. Deus vai curar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer, Deus fez, Jesus fez, assim, e você faz o quê? Eu sei que Jesus morreu pelo meu pecado, jamais poderia pagar o preço pelo meu pecado. E por conta disso, porque eu entendo que Jesus fez na cruz, eu não posso mais continuar vivendo a vida que eu vivia. Porque eu já estou crucificado com Cristo. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Essa é a concepção, irmãos, do Evangelho de quem de fato o entendeu. Se você entendeu o Evangelho verdadeiramente, qual é a concepção que você tem da sua vida a partir de agora? Eu já estou crucificado com Cristo. Não é essa ideia mentirosa que tem sido propagada. Ah, Jesus morreu por mim e agora eu não preciso fazer mais nada. Não! Se Jesus foi crucificado por mim, eu estou crucificado com Ele. De maneira que não mais vivo eu. Cristo vive em mim. A gente não quer isso, então vem qualquer serpente. E a serpente hoje se apresenta por meio de falsos pastores, falsos crentes, falsos gurus. Não, essa ideia aí de evangelho de sofrimento, de dor, isso é um exagero, não é isso que Deus quer de você, não é isso. Essa ideia desse evangelho radical, que se você fizer qualquer coisa de errada, isso vai trazer consequências severas, não é desse jeito não. E é de que jeito? Eu não sei se está na Bíblia de vocês, mas até na Bíblia dos falsos mestres está escrito: o que o homem plantar, é isso que ele vai colher. Está na Bíblia dos falsos mestres, irmãos. Embora eles não leiam, mas está lá. Então a gente tem que valorizar o que a gente tem recebido, que é uma palavra de exortação. Quem de fato sente dores, fica feliz quando a sua enfermidade é descoberta e que a partir daquele momento ele pode tomar o medicamento correto. Então, há uma analogia muito íntima entre a saúde física e a espiritual. Quando você está sentindo dores, por exemplo, né, você sente dores, no meu caso, eu tenho sentido desde ontem um desconforto abdominal muito grande e uma ânsia de vômito também muito forte, que tem se somado com a falta de ar que já é esperada por causa da limitação do pulmão. Então, normalmente quando você tem problemas de dores abdominais, o médico passa para você uma ultrassom de abdômen. Se for uma coisa mais grave, pode passar aquele negócio que enfia o negócio pela boca, que eu não gosto de fazer, endoscopia, que não é de Deus não. Enfia um negócio na sua boca, né? E aí ele passa aquilo para quê? Para que ele possa entender o que está acontecendo com você. Aí ele diz: não, o que está acontecendo com você é porque você tem, o seu estômago estava assim, desconforto, o seu remédio agora é esse aqui, você toma aquilo e fica bom. Como por exemplo, eu tive um problema de gastrite na época, eu acho que voltou, mas eu tive um problema na época e eles tiram um pedacinho do estômago, né, para fazer biópsia, e viu que eu estava com uma bactéria que quase todo mundo tem,
Qual é o nome dela? É isso, a H. Meu filho, você fazer endoscopia, é certo que vai bater H. É raro quando não tem, por causa da água que a gente bebe, dos vegetais que a gente come, que de repente não são lavados como deveria. Então, estava lá com a H. pylori, aí passa lá o procedimento, você toma lá uma quantidade bem forte de um antibiótico lá, e aí, depois de um tempo, você tem que voltar para fazer, para ver se matou mesmo. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, irmão. A gente sente. Você que é um regenerado, sente dores. Porque nós estamos num ambiente que é hostil a nós. Eu não sei se você é assim, irmãos. Eu chego em casa, mas eu não me sinto em casa. Lugares que antes me davam alegria, hoje me dão tristeza. Por quê? Porque, irmãos, a nossa casa não é aqui. Essa é uma forma de Deus mostrar para a gente. Nossos problemas de saúde são um problema, são um presente de Deus. Para mostrar que a nossa vida é no céu, não é aqui. Então a gente tem que abraçar isso. A única forma da gente não ser enganada pela serpente, como Eva foi, é a gente olhar para a verdade e amá-la. Amar a verdade é um escudo protetor. Eu amo a verdade. Eu amo pastores que me ensinam a verdade. Eu amo gente que coloca o dedo na minha cara, pega a Bíblia e diz: olha aqui, ó, é isso aqui. Isso é maravilhoso. Mas a gente vive num mundo que não quer isso. O mundo que a gente vive, eu já vou até fechar a Bíblia aqui. O mundo que a gente vive, ele quer ser enganado. Ele quer simplesmente ajuda para o quê? Pecar mais. Alguém tem dúvida de que quando essa vacina sair, as pessoas vão agir como o cachorro que ficou muito tempo preso, você solta no quintal? Você já viu como é? Você passou o dia todo fora de casa e deixou o cachorro trancado em casa. E aí você solta aquele cachorro. Meu filho, aquele cachorro, ele não sabe, vai para um lado, vai para o outro, cheira a grama, faz xixi aqui e ali. Imagine quando sair essa vacina, meu filho. Se o homem já era promíscuo antes do Covid, agora que o homem teve que ficar obrigatoriamente, quando eu falo homem, é raça humana, enclausurado por conta da pandemia. Imagine quando disser: a pandemia passou, a vacina bateu, vamos lá, é agora. O prefeito Assemineto já deu uma notícia aí que só vai ter carnaval se tiver vacina. O povo está indo para o Senhor do Bonfim todo dia orar. Vai chegar a hora da vacina para poder ter o carnaval. Os donos de bote então devem estar doidos. Que é uma indústria que gira milhões em dinheiro, bilhões. Saiu a vacina, o que você acha que o povo vai dizer? Oh Deus, obrigado, Senhor. Deus? Deus? E Deus o que, irmão? Eles vão fazer pecado. Qualquer limitação que Deus coloque para a gente pecar, mesmo a gente achar ruim. O que é que a gente quer? Liberdade para pecar mais. Eu quero mais dinheiro para quê? Para ajudar o próximo? Não, para pecar. Eu quero mais saúde para quê? Para ajudar o próximo? Não, para pecar. Então a gente vive debaixo dessa realidade, aonde o engano, ele não é rejeitado como ele deveria, mas ele é abraçado e desejado. Então quando uma pessoa vem e prega, ou nos influencia a comportamentos
contrários à vontade de Deus, a gente ainda agradece. Já viu? E quando alguém vem e fala de acordo com a palavra de Deus, a gente acha ruim e fica com raiva. Que nada, varão, quem é você para me julgar? Eu não, meu filho, eu estou só pregando a Bíblia. E por que é só a sua verdade? Poxa, e tem mais de uma? Tem mais de uma verdade? Irmãos, eu tenho todas as traduções do português da Bíblia, né? Tem a King James, NVI, a Almeida mesmo, você tem, eu acho que 2 ou 3 versões da Almeida, tem a Almeida Revisada, Almeida Fiel, tem a Nova Linguagem de hoje, e você tem tudo lá, é a mesma Bíblia, irmão. Não tem várias versões, é a mesma. E os pontos principais, eles são iguais. De maneira que aquele que engana, aquele que se engana, ele se engana porque quer. Você chega para uma pessoa e diz para ela: se você tentar salvar a sua vida, tudo que você vai conseguir é morrer. O que a pessoa vai dizer para você? Saia de perto de mim, você deve estar barreado. Você deve estar com coronavírus para me dizer isso aí. Não, você tem que entregar a sua vida por amor a mim e ao Evangelho. Entregar a vida o quê, rapaz? Agora que eu acabei de construir minha casa, vou bater a laje. Vou entregar nada. Vou entregar meu carro, que eu paguei 60 prestações. Continuando com sono. O que eu vou entregar? Você quer que eu entregue o quê? Não vou entregar nada, meu filho. Tudo que eu conquistei com o meu suor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nem o seu suor é seu. É verdade. O suor, irmãos, ele faz parte de uma reação biofisiológica, nem sei qual é o nome que dá, do nosso corpo, quando a gente faz algum tipo de atividade física, né? O oxigênio vai bombeando, aumenta a temperatura do corpo, a termogênese, e a gente sua. Se não tiver oxigênio, não tem suor. E aí, se Deus disser, tudo bem, você pode continuar com tudo, me dê oxigênio. E aí? Pergunta para quem ficou no balão de ar. Pergunta para aquelas pessoas de Covid que tiveram que ser entubadas. Para aquelas pessoas que tiveram que ir para o respirador. Ou pergunte para mim, que tive que ficar com a máscara de oxigênio quase 24 horas. A falta. Que é algo que a gente nem vê. Cadê o oxigênio? Você está vendo? Ele está aqui. Se ele faltasse, cara, desmaiava todo mundo. Você está vendo o oxigênio? Por isso você valoriza. Mas ele está aqui. E do ponto de vista físico, é a coisa mais importante aqui. Se ele faltar, morre todo mundo. Até a barata morre. Ah, essas daí, né? Tem gente que diz, essas daí pode. Então, irmãos, acorde. José falou para a gente ontem a respeito de pessoas que tiveram um encontro com Cristo no Calvário e logo depois voltaram a dormir. E essas pessoas estavam no desenho bíblico. Elas estavam amarradas numa espécie de tronco. E o peregrino cristão, ele está lá e diz: gente, a caminhada não acabou não. A gente iniciou uma nova fase da caminhada, onde a gente é mais responsável ainda, porque os fardos foram tirados, nós recebemos uma armadura, a gente agora tem que caminhar de uma forma mais vigorosa. Não, me deixa aqui. A graça, pela graça. Sim, e agora? A graça ele alcançou, para quê? Então eu quero impulsionar você a minha reflexão. Eu gostaria muito, irmãos, que você e eu passássemos essa noite fazendo um autoexame sincero.
respeito das áreas da vida, da sua vida, da minha vida, que a gente tem escondido de muitos. Mas eu quero te dizer, para você e para mim, a gente não pode esconder de Deus. A gente já viu aqui o que aconteceu com Adão e Eva. Isso que eu estou fazendo com vocês, irmãos, é preparar o coração para ouvir o Evangelho. Então, quando você voltar para casa, mesmo hoje de noite, eu tenho certeza que você vai dormir bem, em paz, como eu ontem, 3 horas da manhã, estava com o olho assim. Eu só me lembrei de José. Quase que eu mando um zap, quando eu disse, eu não vou fazer isso com o irmão não, o irmão está dormindo. Irmãos, faça um autoexame sincero na sua vida. Não de maneira aleatória, mas pela palavra de Deus. Aquilo que Eva foi cobrado aqui, irmãos, ela não foi cobrada de qualquer coisa, ela foi cobrada de algo específico. Deus havia dado uma ordem: não coma do fruto dessa árvore, do fruto de outras árvores você pode comer. Então a pessoa diz assim: eu não posso me relacionar com ninguém. Claro que você pode, seus irmãos na fé. A Bíblia diz que a gente não tem que andar com as más companhias. Mas eu não posso ver nada, pode. Você pode ver coisas que edifiquem a sua fé. Mas a gente fica sendo enganado como a serpente fez com Eva. A tentativa de muitas pessoas é: se você for procurar seguir essa Bíblia aqui, sua vida vai ser horrível. É o contrário. Se você seguir essa Bíblia aqui, sua vida vai ser maravilhosa. Porque santidade e felicidade são praticamente sinônimos. Feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. E a nação do Deus Santo é o que? É uma nação santa. Você quer ser feliz? Seja santo. Então que a gente, irmãos, desperte para isso. O engano está tão próximo a nós. A gente é tão fácil de ser enganado. Uma promoção nos engana. Um elogio nos engana. Uma doença nos engana. Palavras vindas de pessoas que supostamente têm poder e autoridade nos enganam. Não, irmãos. Esse livro é a verdade. Ele não contém. Ele é a verdade.